hoje temos mais uma entrevista com mais uma egressa. A gente vai entrevistar hoje a Ellen. Ela é egressa do curso do Secretariado Executivo. Seja muito bem-vinda, Ellen. Obrigada. Se sinta à vontade, tá bom? Ellen, nós tivemos aquela conversa com você na sala e não deu muito tempo, né, para continuar, para contar a tua história. Então, foi um dos motivos que nós decidimos contatar você para contar mais a tua história. Faz 3 anos que você concluiu o Secretariado Executivo. E conte mais a sua história, a sua cidade, quantos anos você tem, me conte mais sobre você. Pode falar sobre você. Então, eu tenho 30 anos, eu sou casada, eu sou mãe, inclusive eu engravidei no último ano. Então, foi fase final da gravidez e a fase final da graduação. Atualmente eu trabalho na parte de auxiliar administrativo no setor comercial de uma pedreira aqui em Guarapuava mesmo. Eu não sou daqui, mas eu moro aqui em Guarapuava já fazem 13 anos. Então já faz um tempinho, já basicamente me considero uma guarapuavana também. Eu sou formada em... Eu tenho magistério, então a formação docente faz parte da minha formação. Eu tenho técnico em administração e eu meio que, entre aspas, caí quase de paraquedas no secretariado. Porque como eu passei, assim, a analisar quais eram as áreas que eu gostava, magistério já foi o que foi riscado da minha lista, né? Na parte da educação infantil, né, dos anos iniciais, fundamental e tal, eu decidi que não era pra mim. Então, aí o que eu decidi? Vou fazer um curso técnico para eu conseguir entender qual seria a área que eu me encaixaria. E aí eu conheci a área da administração, né, sociais aplicados ali, me apaixonei, eu amo cálculos, então ali foi o meu encontro, foi o ponto de equilíbrio que eu estava buscando ali com relação a isso, aí parti para tentar fazer o vestibular. Eu não fiquei numa boa colocação, então aí eu fiz o Enem, eu falei, não, mas pelo menos eu vou ter outras opções, porque eu entrei pelo SISU, então eu fui uma das bolsistas SISU aqui no secretariado. E aí eu comecei a analisar a questão dos currículos, quando eu vi que a minha nota do Enem tinha sido uma nota boa. Então aí eu comecei a olhar a grade curricular das graduações, dos cursos que tinham disponíveis. E eu percebi, assim, que contabilidade, por mais que eu gostasse de matemática, não era a área que eu queria ter o tempo inteiro. Aí eu comecei a analisar a ADM. Aí eu olhei a ADM e falei, não, mas tem algo que falta ainda, né? E esse algo, eu sentia que tinha alguma coisa ali que não era para ser administração. Daí eu comecei a analisar, né? Ali secretariado tem a matemática, né? Tem alguma, na minha época tinha administração financeira, contabilidade geral, né, algumas coisas que a gente, querendo ou não, na parte da pesquisa precisa utilizar, então eu falei, não, esse já é um ponto positivo. Mas aí pensando na questão de carreira no pós, o que eu posso fazer, né, com o secretariado? Comecei a analisar essas possibilidades nesse primeiro momento, então eu vi que secretariado ali estava se encaixando mais no que eu buscava no momento. Então, eu sabia que eu queria a área, né, voltada para essa questão, né, de trabalhar nesse setor administrativo dentro de uma empresa, principalmente pegar a experiência, que sempre foi meu sonho. E aí foi o pontapé inicial para eu escolher o secretariado. Entendi. Pô, que legal. Então, vamos dizer que assim, a língua estrangeira não te chamou a atenção no começo, era mais a questão dos cálculos, contabilidade... Ou você se interessava mais também pelas línguas? Então, na verdade, assim, eu confesso que o meu contato com as línguas estrangeiras, simplesmente foi o que eu tive no ensino médio. E por eu ter feito o secretariado, o magistério, então ele era muito pincelado nessa questão desses conteúdos básicos do currículo, porque o foco é o quê? Preparar para o mercado de trabalho. Eu tive no técnico de administração, mas eu não tive uma boa experiência, porque os professores que tinham, eu acho que eles não viam como se nós que estávamos lá, do subsequente, fosse uma possibilidade de atuar no mercado de trabalho. Então, o inglês era ali só para cumprir tabela mesmo. Aí, quando eu entrei no secretariado, eu fui entender a questão de quanto era importante, sabe? Mas até esse choque de realidade, quando eu cheguei no secretariado, eu não tinha muita noção, porque, claro, na época que eu iniciei, eu vim do mercado de trabalho que
nossa, quem tinha o inglês era o diferencial. Hoje em dia não é mais um diferencial. Ele é quase que obrigatório você ter no currículo. Então, eu acho que uma coisa assim que o secretariado me abriu para isso foi essa visão com a parte das línguas mesmo. Entendi. Realmente, hoje em dia o inglês, ter uma outra língua, né, inglês, espanhol, outra língua que a pessoa fale, virou uma essencial, né? Não é o básico ali, não é mais aquele, nossa, competências que você possa ter ali que te joguem ali num cargo melhor, não. Hoje em dia já é algo natural, já é algo que se você não tiver, você já é meio que desclassificado, né? E sim, uma coisa que a Unicentro mesmo abre essas oportunidades, porque tem vários programas para você estar cursando. Sim. E era outra coisa que também eu não tinha noção, até a gente ter o incentivo da língua por causa do curso, que é algo muito presente. E aí sempre chega, até hoje chega no meu e-mail esses informativos sobre o que está sendo disponibilizado na parte de línguas. Então, eu comecei a fazer o curso e é uma coisa assim, é um mundo totalmente diferente do que a gente tem uma ideia, porque eu confesso que a minha parte assim do inglês, eu falo pouco, mas eu tenho facilidade para entender. Então, leitura de textos ali eu consigo me virar. Mas uma coisa que eu deixo de dica para o pessoal que está cursando, né, está fazendo secretariado, é que realmente invistam. E acho que desde um primeiro momento, sabe? Os programas que a Unicentro oferece nessa parte de línguas são fantásticos. Eu tive a oportunidade de fazer ali, eu fiz um semestre, foi um período bem curto, porque eu não conseguia conciliar daí por causa de mudança de trabalho. Porque normalmente no período da tarde, né, como você falou. Sim, durante a semana também o horário era bem difícil nisso. Mas, assim, quem tem oportunidade, então eu acho que é fantástico. Sim. E mudando, né, da universidade para o mercado de trabalho, como que foi essa transição? Então, assim, eu sempre trabalhei no comércio. Então, eram horários cansativos, era bem puxado. E aí, quando eu vim para o secretariado, ele abre muito as oportunidades. Eu gostei muito do contato com os eventos, era algo que eu não tinha, então isso já me deu uma experiência. E aí eu comecei a analisar, não, meu objetivo vai ser trabalhar numa área administrativa. Então, puxando para esse lado nosso, né, que querendo ou não a gente acaba puxando, né, pro lado da assessoria, mas eu acho que eu tinha uma mentalidade muito pequena quando eu entrei no secretariado. Então, o que era o sonho? Não, eu quero ser secretária executiva. Só que naquela época ainda eu estava entendendo realmente o que era, né? O que ele abrangia. E hoje em dia eu consigo verificar assim que, nossa, minha mentalidade realmente era minúscula. Porque quando eu entrei, aí os professores falavam, né? Então, quem sabe se você surgir uma oportunidade de estágio, peguem, abracem. E eu pensava, poxa, mas estágio paga tão pouco, né? Só que eu consegui uma bolsa de estágio que, isso que eu tô falando em 2019, pagava 1.100 e pouco, mais vale alimentação. Então, tipo, para uma bolsa de estágio, nossa, foi uma coisa assim que também, e caiu de paraquedas. Porque, assim, a oportunidade aqui dentro da Unicentro, pela questão financeira, pra mim, não dava. Eu precisava mais, porque eu morava sozinha, então eu tinha as despesas. E eu venho de uma família muito humilde. Então, por causa disso, eles não tinham condições de me ajudar a me sustentar aqui. Então, eu tinha que me virar. Então, eu precisava trabalhar e eu precisava de um salário melhor. Aí, quando surgiu essa possibilidade, eu estou trabalhando de vendedora. Eu tinha sido contratada fazia pouquíssimo tempo, fazia 5 meses. E aí eu cheguei Aí um dia eles fizeram uma reunião e tal. E ele falou bem assim, eu acho que é importante cada um aqui, cobrança de metas, né? Que vendas, Sim. cobrança de metas. Aí ele falou assim pra nós, nosso gerente, eu quero que vocês reflitam se vocês são ou estão vendedores. Cara, eu fiquei refletindo sobre aquilo, sabe? Aquilo foi um divisor de águas pra minha vida gigante. Aí eu comecei a analisar, eu falei, não, cara, eu estou vendedor, eu não sou. E isso vale, acho que, para muita coisa, na gente, quando vai analisar essa questão da profissão mesmo. Você é
ou você estar? Porque às vezes, assim, você gosta do retorno financeiro, você, talvez, dependendo do cargo que você esteja, você está num horário flexível, a questão de trabalhar segunda a sexta, das 8 às 5 ou das 8 às 6, mas ainda é tranquilo. Sim. Mas você é ou você está? Aí eu comecei a refletir, comentei com uma colega do trabalho e ela acabou sendo demitida naquele dia. E com a demissão dela, ela falou assim, você que tá fazendo faculdade, né? Por que você não começou a procurar um estágio? Eu falei, eu acho que é o momento. E aí eu me organizei financeiramente, então fazia só 5 meses quando eu tava naquela empresa. E aí ela me mandou uma vaga de estágio, que foi esse estágio que eu entrei. E quando eu entrei lá, a minha chefe direta foi justamente uma secretária executiva. E ela não trabalhava como secretária executiva. Ela era gestora do setor de saúde ocupacional. Então, quando eu tive essa experiência com ela, a gente me arrepia, porque eu lembro assim, foi uma coisa assim muito importante, sabe? Aquilo que eu vivenciei lá. E o primeiro contato que eu tive, que ninguém nunca tinha tido, eu acho que é a humanidade que as pessoas perdem no decorrer do desenvolvimento profissional delas. Sim. E aí ela falou bem assim, a gente faz isso, isso, isso e aquilo, mas imagina como você faz secretariado, talvez você tenha ideias. Se você tiver ideias, eu tô aqui, eu tô aberta pra gente sentar e conversar. No primeiro dia que eu tava lá. Então, assim, ninguém nunca tinha me feito essa proposta, ninguém nunca tinha me enxergado como profissional. Sim. E a partir dali a gente foi tendo uma parceria muito boa, sabe? Tanto que o meu estágio eu ia desenvolver lá no arquivo, porque eles não tinham um arquivo digital. Então imagine assim, um lugar que funciona a parte de saúde ocupacional, educação, tem vários outros setores, mas não tinha um arquivo digital. Então assim, eu acho que o arquivo digital ele começou a implementado na secretaria, tipo, acho que faz uns 4 anos. Nossa, você praticamente implementou ali. Aí eu entrei lá, só que eles não me deixaram, porque é um processo burocrático. Então, assim, e daí eu tava tentando, eu tava no processo pra tentar, eles disseram não, mas eu não sou a pessoa que me conforma com o primeiro não. Então, eu sempre brinco, né? Me deram um não, eu vou em busca da humilhação. Porque eu não é só o primeiro passo. Aí eu decidi, então, não, eu vou correr atrás. Só que aí, nesse meio tempo, isso já era 2019. Virada do ano, que era o meu estágio, 2020. Pandemia. Então, assim, eu peguei todo o processo da pandemia. E eu fui uma das pessoas afetadas pela pandemia. A empresa demitiu, acho que umas 15 pessoas. E eu era estagiária. Eu fui demitida. Aí, nesse processo que eu fui demitida, no momento, assim, você entra no desespero, né? Você pensa que nas contas, como vai ficar teu estado financeiro. Eu tinha acabado de comprar um apartamento, eu tinha uma dívida para pagar. Meu marido, assim, ele sempre, né, me deu aquela força. Mas eu fui demitida no dia do aniversário dele, então... Nossa, meu Deus. Foi um dia, assim, que ficou... hoje em dia eu dou risada, a gente, né, vê com uma coisa boa. Traumático. Mas foi. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a conversar com as professoras. Porque eu sempre, como eu sou uma pessoa que tem facilidade para conversar, então eu puxava assunto com uma, puxava assunto com outra, e as professoras, não, a gente se souber de alguma coisa e tal. Só que a Unicentro também tinha parado. Então eu não estava contratando estagiário. Quem que estava contratando? Fui parar numa indústria como estagiária. A minha bolsa era tipo R$500. Nossa. Meu Deus. Mas eu fiquei assim 30 dias, porque parou tudo, né? Todas as empresas. Mas essa não parou. Porque o que aconteceu? É uma indústria de alimentos. Eles vendiam bolacha. Criança em casa que come. Então aí eles precisavam de um estagiário. Com menos de 30 dias, o rapaz se demitiu. Pediu demissão. Feita oportunidade. E eles me deram uma vaga. Eles me ofereceram. Só que eles foram assim, bem sinceros. Porque eles estavam conhecendo o meu trabalho. E aí eles falaram pra mim, a gente tá te oferecendo essa oportunidade, mas quero deixar você ciente que se não der certo, não tem como voltar pra trás. Sim. E só que daí ali, assim, a mudança na minha carreira, o que eu aprendi e o que eu consegui aplicar do secretariado, gente, vocês não têm noção. Então, assim, tudo começou como um estágio. O primeiro estágio naquela primeira empresa.
Sim. E daí, ali, a minha carreira, assim, deu uma virada de 360 graus. Então, eu consegui aplicar os conteúdos que eu estava vendo aqui. Eles foram me enxergando até eu parar no cargo de assessora executiva do diretor da empresa. Aí, eu cuidava de todas as empresas do grupo. Na época, ele tinha 4. Que era a pandemia, imagine. E agora? E assim, agora ele mudou um pouco, que na verdade eu não tô mais nessa empresa, né? Porque assim, uma coisa que eu disse aquele dia na sala, e eu volto a repetir, gente, eu não tenho medo do mercado. Sabe? Aquele negócio, ai, eu fiquei 1 ano, eu vou. Aquele papo, vou sujar a carteira. Eu sou bem sincera com vocês. Hoje em dia, eu tô estável, e o meu planejamento, pelo menos para os próximos 5 anos, é não sair de onde eu estou. Mas é porque eu me adaptei e eu tô com uma mentalidade diferente também. Eu amadureci. Mas vocês são jovens ainda. Então não pense assim, aí surgiu uma vaga de estágio. Mas eu não sei se eu vou. Nossa, mas. Então, assim, se tem uma oportunidade boa, que eu falo assim de conhecimento, sabe? Prezem pelo conhecimento. O dinheiro, o financeiro, a gente se adapta. Eu sou a prova disso, sabe? Financeiro, a gente corre atrás, a gente sua, você faz. Próprio secretariado, surge bico ali na parte de eventos. Meu Deus, gente, o que vem de gente formada que oferecia? Surge muito nisso. Muito, muito, muito. Os professores são muito acessíveis. Então, eu tenho um carinho muito grande pelas professoras que passaram. Professora Catiane, Caroline, Luciane, a professora Carla Santos, a professora Carla Marlana, e claro, a professora Vânia, assim, elas abriram minha mentalidade. Eu não sei se vocês têm aula com a professora Délis. Temos. A Délis A Délis, assim, se eu precisava de um chacoalhão, eu chegava e conversava com ela, assim, ela é fantástica. Ela é fantástica. Então, assim, os professores têm muito, 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 assim, seja, às vezes, uma coisa assim, uma coisa boba. Que você vai e pergunta pra eles. Mas aquilo te abre a mente de uma forma. Sim. Então, aproveite muito isso. E eles, mais do que ninguém, enxergam você como você não enxerga. Exatamente. Os feedbacks que eles dão, eles abrem os seus olhos de uma forma que você nunca tinha reparado em você mesmo. Não. É uma coisa assim que nesse processo, quando eu entrei, era um pouco diferente. Então, tinha a maioria dos professores efetivos, eles não estavam no departamento. Tinha, eu acho que 1 ou 2. E aí, o que acontecia? Eles precisavam também auxiliar do pessoal que estava se formando, né, nesse processo. Então, eu tive muito contato com os professores colaboradores, que devido à rotina que eles tinham à noite, eu conseguia ter mais acesso a eles, porque os outros professores ficavam revezando, alguns davam aula no mestrado, outros estavam fazendo doutorado fora. Então, aquele primeiro momento, assim, tinham professores que eu me enxergava muito neles, porque eu fui uma pessoa que entrei na graduação mais tarde. Então, não fui a pessoa que saiu do ensino médio e já entrei direto. Isso faz uma diferença muito Então, eu vim grande. com uma carga totalmente diferente. Com uma mente diferente também. Eu já era mais madura, então eu tava ali com meus 23 anos. Parece que você tem mais consciência das coisas que você precisa fazer, né? Eu tinha muito, assim, eu entrei, aí eu prestava muito, assim, atenção nas conversas do próprio corredor, sabe? Dos professores de outros departamentos. Pra eu conseguir entender o que a Unicentro tinha tanto. Porque, às vezes, os professores não conseguiam passar tudo o que acontecia na Unicentro. Sim. Então, aí eu comecei a prestar atenção, iniciação científica, os projetos que envolviam pesquisa. Porque eu falei, não, eu gostei disso. Então, a pesquisa eu fui percebendo que era algo que também me interessava, sabe? Nossa, perfeito. Essa não, muito... É bom ver que você tem, querendo ou não, eu também tenho uma certa idade, então já tenho uma mentalidade diferente do que alguns da nossa sala e de outras salas também. Então, os feedbacks que os professores nos dão para mim, falando por mim, é muito, muito bom. São feedbacks que nunca tinham me dado. E já passei por outras graduações também, mas não é como aqui.
não é tão humano como quanto os professores daqui. O quanto agrega, né, pra vida da gente, tanto sim. como acadêmicas quanto profissionais mesmo. Exatamente. Uma coisa assim que você vê é que muitas vezes os professores do. Falo de secretariado mesmo, porque na minha época eu tinha alguns professores que vinham de outros departamentos e ele não tinha essa visão de quem nós éramos, o que nós fazíamos e para onde nós poderíamos ir. Uhum. Então, assim, eu cansei de perguntar para alguns professores do departamento, professora, se você souber de alguém de algum professor que abra, esteja apto para pesquisa, se me avisa, sabe? Aí, Não tinha abertura. Nossa. Aí, assim, eu comecei a perceber, porque eu vinha de uma trava, eu pensava, não, mas se eu já recebi um não, por que eu vou perguntar pros outros? Vou ser chata. Só que não, comecei a conversar. No meu primeiro ano, eu tive eu fiquei entre a cruz e a espada, porque eu tinha dado uma bolsa integral para administração. E aí eu cheguei e conversei com uma das professoras. E a professora Tatiane. Sou muito grata por ela ter aberto os meus olhos na época. Aí ela falou, mas por que você tá pensando? Eu falei, não, mas era o meu sonho na época. Aí ela falou, mas por quê? O que te trouxe para o secretariado e por que você tá pensando em sair do secretariado para ir para administração? E aqueles porquês fizeram total sentido. Então, muitas vezes você não tem resposta para a pergunta, mas se ela continua ali martelando, sabe? Tem, né? Tem alguma coisa. Aí ela falou assim, ó, você tem. Eu tinha ali mais ou menos uma semana para eu dar a resposta. Eu falei, não, então vou analisar. Sim. E ela era uma pessoa, assim, que ela tinha feito secretariado, ela estava fazendo administração EAD por causa do trabalho dela, que eles pediram na época, e ela estava prestes a defender a dissertação dela de mestrado. Então ela tinha uma carga, assim, gigantesca. E ela não era tão mais velha que eu. Só que ela foi uma pessoa, assim, que ela construiu a história dela logo que saiu do ensino médio. Sim. Só que eu que tava naquela dúvida, naquele momento, que já... Eu comecei a refletir, será que eu vou pular mais uma vez de galho em galho? Porque eu já tinha começado uma graduação, eu já tinha trancado, aí eu fiz o técnico, aí eu pensei, mas mais uma, né? Porque eu não poderia voltar, eu era bolsista do SISU. Então eu não tinha essa oportunidade de eu, vou lá, teste e depois eu volto. Não, era a decisão. E foi a melhor decisão que eu tomei. Então aqueles porquês dela fizeram total diferença, sabe? Eles foram respondidos no decorrer do curso, do porquê eu permaneci, do porquê eu me formei, do porquê eu sou uma secretária executiva hoje no mercado de trabalho. Nossa, Que que legal. legal, muito interessante. Muito bem. E pode ter. Tá, e quais competências, bom, você falou muitas aqui, mas quais competências você adquiriu com a graduação em secretariado executivo? E quais delas foram mais essenciais, assim, para você que é uma assessora? Gente, essa sim eu falo sem dúvida nenhuma. Comunicação, independente do formato, sabe? Oral, escrita, né? Porque assim, como eu falei pra vocês, eu gosto de conversar, mas você falar é uma coisa. Você ser assertivo, você ser direto, você conseguir se comunicar é totalmente diferente. Só falar, até papagaio fala, Sim. mas você conseguir transmitir com assertividade o conhecimento que você tem, acho que tudo gira em torno disso também, né? Sim. Porque o conhecimento do que você tem, o técnico, né? O conhecimento prático, né? Você precisa saber como aplicar. E a comunicação é essencial. Então, uma coisa assim que até hoje eu falo que eu sou uma viciada em entrevistas. Sim, a gente lembra disso, sim. Então eu volto a falar novamente. Eu sou uma viciada em entrevistas. Agora eu tô mais acomodada. Mas eu gosto, sabe? Porque assim, eu gosto de sentir o mercado e eu gosto de colocar em prática. Talvez tenha coisas assim que eu acho, nossa, tá arrasando na comunicação. Tô nada. É um treinamento, né? Um teste. Exatamente. Outra coisa, uma dica que eu deixo pra vocês também nessa parte de comunicação. Se vocês não seguem, sigam a Kelly Cretino.
A mulher é formada em secretariado executivo também. E ela é uma mestre na comunicação. Façam. Ela tem muitos workshops baratinhos. Ela tem alguns que ela faz gratuito, porque é uma forma também de trazer público para ela. As dicas que ela dá nas redes sociais são fantásticas. Então, assim, a principais competências ali que eu adquiri é a parte da comunicação, sabe? Em diversos formatos. Tanto que, hoje em dia, eu sou muito mais chata com escrita. Então, eu trabalho, né, ali no setor comercial. Eu sou muito mais envolta no contato de faturamento com o cliente, de precisar verificar se foi enviado boleto, fazer acompanhamento de pagamentos, né, que eu dou um apoio nesse sentido. E aí, quando eu vejo algum colega escrevendo de uma forma que na minha cabeça não tá fazendo sentido, e eu vejo assim, e eu não posso corrigir, porque cada um tem uma carga. Só que eu vejo assim, que provavelmente esses erros que essa pessoa comete, eu cometi no passado. Só que o secretariado me permitiu eu trabalhar isso em mim, sabe? Outra questão muito importante, eu acho que é a parte da inovação e planejamento, sabe? Que a questão do planejamento, as diversas faces que o planejamento engloba, desde os processos iniciais até os estratégicos, o secretariado me trouxe essa competência, sabe? Voltado para esse planejamento, essa organização. Essa gestão. Exatamente, a palavra assim, essa gestão sabe, eu consigo nos pequenos detalhes. Então eu sempre fui uma pessoa assim horário, eu sempre fui rígida, sabe? Eu aprendi isso muito com meu pai. Independente de onde você precisa ir, você tenha, né? Você tem cuidado com o horário, né? É um comprometimento que você tem. E com o secretariado, eu acho que pelo fato da gente sempre estar analisando e estudando essa questão da gestão e da assessoria, principalmente quando a gente pensa na assessoria executiva, está totalmente direcionado nessa questão de gestão do tempo, gestão da agenda, esse cuidado. Então, essa parte dessa gestão de processos, ela foi fundamental também, hoje em dia, no meu dia a dia, sabe? Então, eu consigo me planejar. Então, meu chefe, às vezes, ele me manda ali, né, no meu WhatsApp só de lembrete, amanhã eu preciso que você faça o acompanhamento e faturamento dessa nota. E muitas vezes é licitação. Então, eu preciso analisar e ver o que vai ser trabalhado, como que eu preciso faturar aquela nota, e eu tenho um horário X também para mandar. Ou quando o cliente me diz, viu, meu faturamento é terça e quinta para pagamento. Então eu preciso que você me mande a nota com vencimento para terça-feira do mês, com um intervalo de 35 dias. Então eu tenho que ter todo esse cuidado, sabe? De analisar certinho para que não cause retrabalho. Que é uma outra questão que também sempre foi muito abordada no curso, sabe? De você não ter o retrabalho justamente por você ter esse cuidado, essa organização das tarefas diárias. Sim. E são tarefas simples, sabe? Se você for pensar assim, programar um pagamento, isso é muito sério, né? Porque mexe com o financeiro. Eu já trabalhei na parte da assessoria executiva, que eu trabalhei nessa indústria, eu precisava ter muito esse planejamento nesse sentido, essa organização, né, da gestão da agenda. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que falar pra ele uma coisa simples. Às vezes ele falava pra mim, Ellen, tal dia tem uma missa. Eu preciso que você me lembre. Então, aonde que eu ia fazer? Né? Como que eu ia administrar isso? Eu gosto muito até hoje de trabalhar com planilhas, mas eu sei que hoje em dia existem inúmeros aplicativos com isso. Mas eu gosto bastante das planilhas, sabe? Talvez isso seja um pouco retrógrado, mas eu me adapto nessa forma, sabe? Mas, assim, se eu preciso, qualquer coisa tá ali. Sabe? Qualquer análise. Já tentei utilizar os planner manual, que teve uma época ali, uns anos atrás, que tava o auge, né? Não deu certo. Eu não me adapto. Porque o que acontece, assim, eu trabalho o dia inteiro no computador. Sim. Eu vou pegar o planner pra escrever. E se é alguma coisa imediata, tipo, o cliente pediu tal coisa, eu já vou anotar aqui. Não, pra mim não faz sentido. Eu acho que você trabalha, né? Exatamente. Eu anoto no celular para eu ter acesso pelo computador, porque é muito mais rápido, muito mais Acessível. Exato. Mas é diferente de quando eu tô estudando. Prefere escrever, né? Escrever. Eu gosto até de escrever no computador,
Mas, assim, eu me sinto muito mais... E parece que você absorve muito mais o conhecimento Sim. também, né? Porque você tá mais focada ali no que você tá escrevendo. E é pra gravar o momento. Porque eu não sou o tipo de pessoa, normalmente, que eu estudo. Sabe? Eu vou olhar as minhas anotações depois. Eu precisei fazer uma vez só durante a graduação e foi traumatizante. E eu precisei porque eu tinha ficado com uma nota muito ruim. Só pra eu fiquei louca pra eu não ir pra exame, sabe? Porque eu não queria de jeito nenhum. Eu tinha muito medo do exame. Porque eu pensava, meu Deus, se eu não conseguir pegar do semestre, como é que eu vou conseguir pegar o conteúdo do ano inteiro? Então, quando eu precisei me ver imersa de ter realmente que estudar e fazer alguma coisa, aquilo pra mim, assim, foi o fim. Porque eu tenho muito mais facilidade de assimilar. Então, por exemplo, nessa conversa e tal. Então, por isso que o secretariado também eu me adaptei muito bem. Porque os professores eles são muito mais dinâmicos. Então, eles trazem experiências e aquilo para eu assimilar. Então, eu pegar um texto ali, né? O livro do Nonato. Ali vou folhear. Tá. As teorias dele é maravilhosa, né? Eu tive a honra de conhecê-lo. Mas eu pensava muitas vezes assim, principalmente na primeira vez que eu peguei o livro, o que eu vou fazer com isso? Né? Epistemologia, visão holística, aquelas nomenclaturas que naquele primeiro momento não fazia sentido. Mas aí quando vinha com a questão ali de eu conseguir aplicar, Maravilhoso. foi perfeito. Então eu assimilo nesse sentido, sabe? Nossa. Desculpa por fugir do tema. É sobre isso mesmo. Aqui é para falar. E pode ir, amiga. Então, como que tá a tua rotina atualmente, assim? Você comentou sobre o magistério. Você não pensa, assim, em dar aula para faculdade? Com certeza. Meu foco. Sério? Então, assim, eu me vejo sendo professora na graduação. Tanto que eu estou fazendo as disciplinas como aluna não regular no mestrado. Eu tenho analisado, visto os editais do que está surgindo, porque eu tenho sondado o secretariado, talvez abram possibilidades. Então, Terá muitas possibilidades. o meu foco é isso, sabe? Eu me vejo nessa troca, sabe? Sim. Eu me vejo dando experiência para os alunos da que eu tive. Sabe? Porque a minha experiência foi tão mágica com os professores que eu tive. Muitas vezes as pessoas dizem, eu saí traumatizada da graduação e eu não quero mais saber. Não. Sabe, até as experiências ruins, elas me construíram como profissional e quem sabe no futuro eu aprendi a como não ser esse tipo de profissional, sabe? Esse tipo de professor, esse tipo de docente que vai estar ali. Então, eu me vejo numa dinâmica, quando eu precisei montar plano de aula, gente, assim, aquela realização, sabe? Que eu tava ali de eu montar num trabalho da faculdade um plano de aula, porque eu me vejo ali, sabe? Eu me vejo trazendo experiências, sabe? Vivências para o secretariado que talvez nem eu mesma tenha hoje em dia no meu dia a dia, sabe? Então, um dos meus objetivos é... E o secretariado está precisando disso, está precisando de professores e de que passaram, né, pela graduação, que tiveram suas vidas tocadas pelo secretariado executivo. Então, nós precisamos, o curso precisa mais de egressos e que precise e precisa também de professores, né? Você tem ideia de quando que você está esperando o edital do mestrado? Então, eu já abri o edital. Já abriu? Eu já tô finalizando meu projeto. Então, eu vou entrar como aluna regular. 2026 é meu objetivo de vida. Não aceito não como resposta. Como eu falei, vou em busca da humilhação se eu tiver um não. Né? Então, 2026 eu vou ser aluna do mestrado. Mas eu já tenho MBA. Então, assim, como especialista, se abrir um edital pro secretariado para a vaga de professor como especialista, eu Você já pode posso atuar. Mas, claro, né, o meu objetivo não é parar por aí. Agora que temos doutorado em administração, infelizmente ainda não tem na nossa área, né? Sim. Mas a gente vai em busca do que tem, né? E eu acho que o conhecimento ele é muito rico. Eu fiquei ali 2 anos, mais ou menos, não, 3 anos, não parada, né? Porque eu tava fazendo minha pós e tal. Mas, quando eu voltei pro mestrado, agora eu fiz uma disciplina
Então, em novembro eu faço outro. Eu me vi naquele professor, sabe? Porque o professor Sandro, ele é um ser humano fantástico. Ele é uma pessoa, assim, que é tão leve que eu aprendi tanto com ele, sabe? Foram, acho que 8 encontros que nós tivemos. Mas valeu por uma vida, sabe? E é essa experiência que um dia eu quero, assim, passar para as pessoas, para os alunos, sabe? Que eles vejam, assim, ó, ela foi uma boa professora, sabe? Ela Sim. conseguiu, sabe? Eu acho que e é muito rico para mim, Sim. sabe? Enquanto pessoa, porque é uma construção constante, né? Eu não sou a profissional que eu fui ontem, eu não tô sendo hoje e eu não vou ser amanhã. Sim. Porque eu vou ter alguma coisa para agregar, para aprender e para auxiliar, né? Sim. Que tem uma frase que a gente escuta por aí, né? A gente estuda, estuda, estuda e morre burro. Uhum. E estudar nunca é demais. Não. Então, eu acho que essa troca de experiência, ela é muito especial. Na minha graduação, eu tive a oportunidade no meu TCC de entrevistar os profissionais de secretariado que atuavam em diferentes áreas. Então, a gente pegou áreas de assessoria diferentes. Então, na época, estava começando a descoberta da secretária remota. Então, a gente entrevistou uma pessoa, uma personal organizer. Então, assim, organização, secretariado não envolve muita organização, planejamento, e ela trabalhava nisso. Assim como a gente conversou com a Kelly, que é o profissional da comunicação, uma assessoria de comunicação, né? Então, é muito especial, sabe? A experiência que o secretariado proporciona. É muito especial, assim. Eu conversei, na época a gente fez começou conosco não era um podsec ainda, que a gente chamava, né? Sim. Não era dessa forma, mas a gente começou que desenvolveu as webinars. Ah. Foi a primeira turma. Então, foi com a minha turma que a gente fez esse trabalho. E aí, a gente trouxe, assim, profissionais que nunca a graduação inteira a gente pensou em ter contato. Porque a Unicentro traz, né, para os simpósios, no caso de sociais aplicadas, profissionais generalistas, digamos assim, que não é focada na nossa área. Então, é só na semana de secretariado que a gente tem essa oportunidade. Só que como nós pegamos um período muito tumultuado, então a gente perdeu muito essa oportunidade de ter profissionais, sabe, que têm uma experiência rica. Aí eu consegui trazer a Cláudia Schaffer, que ela é uma secretária executiva, ela foi secretária executiva da Rede TV e hoje em dia ela tem um evento que é agora, no mês de setembro, que se chama Expo Secretária. Então é um evento voltado só para os profissionais de secretariado e eu consegui trazer ela. Sabe? Quando, assim, eu tentei pelos nomes conhecidos. Daí eu falei, mas eu não estava tendo retorno. Porque às vezes, assim, é aquela história, né? Casa de ferreiro espeta de pau. Então eu não conseguia contato. As pessoas, algumas talvez, todas as profissões têm, né? Mas eu tive o choque direto que às vezes as pessoas se tornam estrelinhas, né? E assim, quando eu descobri ela, uma pesquisa assim, comecei as profissões, olhem no YouTube, ver o que tem. Eu achei um vídeo dela, do nada. Eu falei, essa mulher. E aí eu mandei mensagem no Facebook, totalmente chat da minha parte, mas eu tinha que começar por algum lugar, pensei, não, chamava por aqui. E daí mandei e-mail, e adivinha onde que ela me respondeu? No Facebook. Facebook. E aí ela me respondeu, ela falou que super topava e a gente não tinha verba pra pagar ninguém. Então eu tinha que dizer, Cláudia, assim... Por boa vontade. A gente não tem fundos, né? Aí ela falou, não, mas vai ser um prazer conversar com vocês. E, gente, foi, assim, maravilhoso. Aquele evento foi, acho que, umas 2 semanas que a gente teve profissionais. Foi fantástico. Fantástico, assim, uma experiência única, sabe?
de eles estarem tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto, sabe? E ser acessíveis. Exatamente. Quando você pensa assim, uma pessoa que mora lá em São Paulo, uma outra pessoa que está sumida, que a gente trouxe também, foi a Naya Bermudes, que foi a professora Sueli, que conseguiu contato com ela. Aquela mulher é um espetáculo. Todos os sentidos que vocês possam imaginar, assim, de ela é humana, ela é carismática, ela é simpática, ela é de uma inteligência que ela contou pra nós a história que ela saiu de Minas, com uma na frente e outra atrás, tentar a vida nos Estados Unidos. E hoje em dia, eu vi recentemente que ela postou lá no LinkedIn, porque agora ela tá off das redes sociais, qualquer uma, que ela tinha já finalizado o mestrado dela, numa das melhores instituições que tinha. Ela trabalhou com grandes executivos lá, em empresas assim. Ela trabalhou numa empresa que era de advocacia daqui do Brasil, que tinha a filial lá, mas daí eu vi que ao final do mestrado dela já não estava mais. Então, vocês têm noção assim que a gente pensa pequeno, Sim. muitas vezes, e o secretariado me deixou de pensar pequeno, sabe? Eu acho que reconquistar uma confiança que estava guardada, porque eu vejo que hoje em dia assim, o mundo é pequeno para os meus sonhos, independente se eu estou casada, se eu sou mãe de família, se eu estou na casa dos 30, se eu ainda não fiz meu mestrado, se eu não estou no meu doutorado, mas o mundo ainda é muito pequeno para o que eu posso fazer, sabe? Então eu acho isso fantástico, e o secretariado me trouxe isso, sabe? Que não importa se eu tenho 30, 40, 50, 60 anos, sabe? Mas eu tenho muito a aprender, mas eu tenho um valor que é só meu. Que ninguém tem no mercado o meu valor, ninguém tem no mercado o teu valor. Ninguém tem o teu, entende? Porque você tem uma coisa que é só tua. Seja a forma de você escrever, seja a forma que você fala, seja a forma como você lida com as situações, com os problemas. É uma forma só tua. E o secretariado me trouxe essa confiança, sabe? Nossa, muito legal, muito bom. A gente queria passar a noite inteira aqui conversando, e agora que a gente sabe que você quer ser professora, meu Deus do céu. Sim. É um prazer. Eu gosto muito, sabe, de conversar, porque com as gerações que estão vindo, né? De pessoas que estão se formando agora em secretariado. Porque eu sempre acompanho o que vocês postam, sabe, nas redes sociais. Porque é excelente, sabe? Eu vejo assim, uma coisa que como eu falei, eu falo muito, mas eu não sabia me comunicar. E eu vejo o que vocês estão trazendo, sabe? Eu vejo assim que na época, quando eu fazia, meu Deus, era um diferencial se participar de uma iniciação científica. A turma que veio depois de mim não fazia mais que a obrigação deles, assim, era o mínimo deles, eles envolvidos em pesquisa, em artigos, em coisas que eu imaginava, nossa, eu tava tão longe, sabe? Sim, eu entendo. Bom, me diz, Ellen, o que agora você nessa empresa atual, o que é ser uma assessora executiva? Isso por mais que eu tenha ali na minha carteira que eu sou uma auxiliar administrativa, eu não sou. Eu tô além disso, sabe? Uma coisa que eu aprendi com o decorrer do tempo é que o que tá na tua carteira não te define como profissional, sabe? Porque muitas vezes a gente busca, né? Eu quero ter o reconhecimento como assessor. Mas muitas vezes o teu gestor, ele dizer pra você que ele confia em você sobre qualquer circunstância, é muito além de você ser um auxiliar. A gente sabe que tem as divisões ali, pelo que você desempenha, o que o auxiliar faz, o que o assistente, o que o analista, e assim vai indo, né? Claro, precisa ter essa posição da empresa, né, para crescimento, acho que visibilidade. Mas hoje em dia a gente está muito além disso. Então, hoje em dia, ser o assessor executivo, ele vai além de você lidar com as papeladas, vai além de você estar ali fazendo uma gestão de agenda, vai além de você se comunicar, ele é a pequena vírgula do que você faz no teu dia, sabe? Porque ele tá envolto muito, assim, numa ideia que você dá,
num processo que você consegue mudar, num processo simples. Hoje em dia, uma automatização do WhatsApp. Na empresa que eu trabalho, eles não faziam isso. Eu trouxe. Numa taxa de conversão, né? Então, ali que, no caso, puxando a sardinha pro meu lado, né? Na área comercial. Então, assim, de 100 clientes, quantos eu consegui reverter? Mas em quanto tempo? Sim. Então, para eles, era uma coisa assim que eles trabalhavam com outras métricas. Uma outra coisa, o CRM. As pessoas acham que CRM é só voltado para telemarketing. Sim. Mas hoje em dia, esse CRM, sistema ERP, é o mínimo que você tem. Ali, a gente está trabalhando isso. Então, assim, essa parte de assessoria executiva, ela vai muito além de você estar o tempo inteiro com o teu gestor. Mas vai daquela troca que você tem no teu dia a dia simples, que às vezes é uma ideia assim que você acha que é boba, mas que você consegue implementar um processo, que você consegue implementar uma coisa pequena ali de inovação, até a questão da proatividade ali que tá no teu dia a dia, assim. Que faz uma diferença enorme na empresa, né? Sim, porque hoje em dia, né, quando você pensa, não, porque eu quero trabalhar numa multinacional, nós temos aqui na nossa região isso. Mas quando você pensa nelas, normalmente eles querem um profissional pronto. Sim. Né? Então, que você... E não tô dizendo que não tenham esses profissionais no mercado, que tem, né? Tem aquela pessoa que sabe mexer com BI como ninguém, tem aquela pessoa que se der uma planilha para ela, ela revira do avesso, tem aquela pessoa que ela sabe mexer com a planilha, com o BI, e ainda sabe mexer com o SAP. Sim. Tem! Não tô dizendo que não tem esse profissional. Só que já para não pensar que talvez o mercado esteja saturado de profissionais técnicos, ele sabe o técnico, mas o básico que é se comunicar dentro da equipe, que é o que a gente aprende no secretariado, não tem. Entende? Porque os outros cursos, os outros, né, a gente não desmerece, porque cada área tem o seu valor e eles estudam para estar em algum setor, em algum cargo. Mas a gente aprende com o secretariado a desmistificar isso, né? Que, porque você precisa dessa nomenclatura. Eu sou secretária executiva. Ótimo. Nossa, era meu sonho também, quando eu entrei na graduação. Mas hoje em dia eu vejo que eu tô numa mistura das assessorias, sabe? Se a gente for pensar ali no livrinho do novato, eu tô numa mistura de todas elas. Porque hoje em dia eu não trabalho exclusivamente com assessoria executiva, mas eu estou diretamente porque eu sou os olhos e os ouvidos do meu gestor. Ele vai passar 30 dias em Curitiba participando de licitações. Quem que tá segurando a barra ali, os BO? Porque o vendedor, ele precisa sair e vender. Sim. Quem tem que cuidar da parte administrativa sou eu. Sim. Então, se der algum problema com o cliente, se eu cometi algum erro ali, sou eu que vou ter que procurar resolver o problema. Então, ao mesmo tempo que eu não tô assessorando ali simplesmente a área comercial, que se engloba na parte executiva. Porque eu tô assessorando outras áreas, porque eu assessoro o financeiro, eu assessoro a engenharia, eu assessoro o setor de produção direta. Então, eu tô ali numa assessoria aberta também. Exato. Entende? Então, assim, hoje em dia, no meu trabalho, eu estou laica, sabe? Não é uma assessoria só que eu faço no meu dia a dia. E com a diretoria, às vezes eu preciso trocar uma ideia. Então eu preciso ter aquela conversa direta com eles. Mas... ter uma comunicação, né? Exato. Porque só a técnica, só resolver BO, só fazer tudo o que você tem que fazer e não ter uma conversa ali para os setores, não tem como. Eu acho que uma coisa assim que tá muito presente é o cuidado, sabe? Sim. E eu vi quando eu cheguei na empresa que a empresa estava muito carente de cuidado, sabe? Porque eu trabalhei a minha vida inteira na área comercial. Salvo ali o estágio que eu fiz, que foi na saúde ocupacional. Mas não deixava de fazer atendimento ao público, então eu continuava nesse ramo ali. Mas eu tenho uma carga ali de 13 anos no comercial. 13 anos. Então, assim, eu já passei por caixa, eu já passei por vendas, eu já passei por crediário, eu já passei pela parte de cuidado com representantes, vendedores. E hoje em dia ali eu consigo aplicar de uma forma muito mais assertiva diretamente no comercial, sabe? Porque eu sou do comercial.
Eu auxilio alguns pontos, como eu falei, né? Eu corro um pouquinho pelas outras áreas, mas é por causa do comercial, sabe? Então eu sempre brincava que eu tentava fugir do comercial, mas o comercial nunca fugiu de mim. E hoje em dia eu me conformei que eu sou do comercial, sabe? E eu acho que pelo fato, assim, de falar pra caramba, Sim. as pessoas veem isso como uma coisa boa pro comercial, Sim. né? Mesmo aqueles dias que às vezes a gente tá mais retraído, né? Que são dias e dias. Sim, sempre. Agora a gente vai fazer um bate-bola, um jogo rápido, assim, com algumas perguntas, tá? Então, uma palavra que defina a sua carreira hoje. Desenvolvimento. Tudo que você, lá no estágio até agora, 100%. É um constante desenvolvimento, porque assim, o que acontece, né? Eu passei por várias experiências, mas, como eu falei, eu não sou a mesma profissional de ontem e não vou ser a mesma amanhã. Exato. Então, desenvolvimento. E um hobby? Um hobby, ler. Eu sou apaixonada por leitura. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Eu leio desde romance a suspense, eu sou nerd com o Harry Potter. Eu tô... Então, tudo, sabe? E agora na fase mestrado, artigo acadêmico, mas assim, tudo. Muitos artigos. Virão mais por aí. E uma viagem, assim, que você almeja? Dos seus sonhos. Portugal. Mas essa viagem tem um objetivo. Estudar. O que você está pensando em fazer lá? Aí porque eu descobri esse ano que o mestrado fez uma disciplina em Portugal, uma semana. Então, assim, isso se tornou meu objetivo. Caraca, que legal. Espero que ano que vem, né? Amém, Jesus, estarei lá. Vai dar certo. Então, vocês vão me ver, Portugal. Oi. Exato. E uma ferramenta indispensável no seu dia a dia? Indispensável? Ai, o computador. Eu não me vejo sem. Tá tudo nele. Absolutamente tudo. E seja o meu pessoal quanto o profissional. Porque a minha vida tá ali, sabe? Então, nuvem. Tá tudo na nuvem. E um conselho que você recebeu de alguém, de algum profissional ou de algum professor que você carrega até hoje? Eu acho que você... Eu acho que essa questão que o mundo não é pequeno para nós. Nós não somos pequenos para o mundo, sabe? Ali nós não somos aquela gotinha só do oceano, sabe? Então, tem tanta coisa para explorar, tantas possibilidades, tantos sonhos. Eu acho que não se resume a eu vou fazer um intercâmbio lá fora. É maravilhoso. Mas e se você for embora? Você está formado? O que te impede de ir? Entende? Uma coisa que eu ensino para minha filha é que nada é impossível. Nada. Então é o que eu deixo para vocês, sabe? Nada. Aquele sonho que você pensa ali, nossa, mas e se eu fizer um mestrado de sanduíche? Gente, tem Chile, México, tem parcerias aqui com a Unicentro. E se você fizer uma pós? Vai estar daqui. Você vira um trainee depois? Entende? Então, assim, o mundo, ele é pequeno para os nossos sonhos. Porque a gente pode ser muito maior. E eu acredito, assim, que o que tá vindo de profissionais são muito melhores do que eu sou. E é esses profissionais que eu quero ter o prazer de conhecer, que eu quero ter o prazer de conviver no mercado, sabe? Porque a gente vai se esbarrar. Cedo ou tarde a gente se esbarra por aí. E eu acho que a gente conservando isso, né, essa relação. E a outra questão que eu posso falar pra vocês é a humildade, sabe? Porque eu acho que enquanto profissionais a gente conhece muitas pessoas por aí, mas você carregando, porque a gente não sabe tudo sobre todas as coisas. Sempre tem alguém para ensinar, independente se ela é uma pessoa com formação maior ou menor pra tu. A gente não sabe tudo. Isso é verdade. Tá. Então, como um conselho assim que você daria para nós, como acadêmica, né? Qual conselho você daria para todo mundo que hoje em dia faz secretariado executivo? Eu acho que vocês foquem
na língua estrangeira, Sim. que hoje, de frente para o mestrado, eu vejo que eu deixei passar oportunidades, mas que agora eu vou ter que correr atrás. Não é tarde, nunca é tarde, mas eu vou ter que correr agora. Toda oportunidade que vocês tiverem dentro da Unicentro, de participar dessa parte de produções científicas, por mais que sejam pequenas, um resumo expandido, se algum professor estiver disposto a abrir algum projeto, participem, por mais pequeno que ele seja, sabe? Porque tudo é experiência, sabe? Às vezes você pensa, mas vai contar para o meu currículo Lattes, vai contar para o meu currículo profissional? Não é nisso que você tem que focar. Isso é a experiência que ele vai te dar, né? Exatamente, essa é a palavra, sabe? A gente tem que tentar viver um dia após o outro, mas não se prender à linha que está aqui na tua frente. Sim. Você pode ultrapassar. Então aproveitem as oportunidades que o curso dá, sabe? Não tenha medo de conversar com os professores. Por mais que seja uma dúvida boba, às vezes sobre carreira profissional, ou até um conselho. Então foram os conselhos de muitos professores que me fizeram ter uma visão diferente, sabe? Pessoal e profissional. Que, assim, eu carrego com muito carinho. Então, aproveitem realmente aquela frase. Aproveitem, suguem os professores no que vocês conseguirem. E façam isso mesmo, de coração, sabe? Porque eles têm uma bagagem muito grande. Vocês têm para contribuir para eles também. Então, aproveitem as oportunidades. Perfeito. Ellen, muito obrigada pela sua participação. Sim. Foi uma Nossa. trajetória encantadora, lindíssima. Você é uma pessoa muito dedicada. Obrigada. Muito. A gente deseja muito sucesso para você. Agora, arrasa no no mestrado. E te aguardando isso aqui, dando aula no Unicentro, porque você é uma profissional maravilhosa. Obrigada, eu agradeço vocês pela oportunidade. Eu me sinto muito lisonjeada quando eu sou convidada para participar de alguma coisa. E às vezes até quando eu não sou, né? Aquele dia caí de paraquedas na sala. Mas eu gosto, sabe? De estar presente, de trocar essa ideia com vocês. Então, eu tô à disposição. Eu sou uma pessoa muito acessível, se precisarem. Muito obrigada. Então, se vocês precisarem que venha ao centro, se vocês precisarem que vá ao lugar, a gente sempre dá um jeito. Tá bem, pode deixar. Qualquer coisinha que nós tivermos aqui, E eu nós estou à vamos chamar. disposição, gente. Se vocês tiverem, às vezes, dúvida, precisarem de apoio com alguma coisa, sabe? Alguma dica, realmente, que vocês tenham sobre algum trabalho, alguma coisa. Apesar que eu vejo, assim, que a direção de vocês que está vindo para a graduação é muito mais esperta do que a minha. Mas eu estou à disposição. Então, o que vocês precisarem, eu me Eu dispõe. fico feliz, fico feliz. Obrigada. Muito obrigada. E você, fique ligado, porque em breve teremos mais entrevistas com outros egressos que também vão compartilhar suas experiências. Até a próxima, gente. Tchau!